Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora, sempre convidando você a fazer parte dessa comunidade. Sabe que comunidade? Aquela que busca transformar vidas, aquela que busca trazer a paz para onde há a discórdia, aquela pessoa. Você pode ser essa pessoa, você pode ser aquela pessoa que faz a diferença na sociedade, você pode fazer a diferença dentro da sua casa, você pode fazer a diferença na sua rua, você pode fazer a diferença na sociedade. E se você quiser, você pode também entrar até na política e levar aquela ideia, aquilo que está no seu coração, aquela transformação que você quer para a sociedade que você vive, você pode levar isso também. Você tem que trabalhar. Eu não falo lutar, mas você tem que fazer um esforço para que aquilo que você deseja, aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer, para que a sociedade seja mais justa, amorosa, uma sociedade onde haja mais respeito, e você quer participar, você tem que se esforçar. E para isso existem cursos, existem várias formas de você participar, mas se prepare e saiba que é um desafio. Mas todo dia, quando nós acordamos, a vida nos desafia. Você tem que fazer uma escolha. Qual a escolha que você faz hoje? O que é que você vai fazer hoje? Primeiro, com você mesmo. Você vai manter bons pensamentos? Você vai manter boas palavras? Porque a vida nos chama muitas vezes a encontrar pessoas que estão desequilibradas. E elas não têm o poder de nos desequilibrar quando nós temos o nosso propósito de vida, que é a paz. O que acontece é que quando essa pessoa vem com uma palavra agressiva, você é que tem que trazê-la para a sua paz. Você não tem que entrar na guerra dela. Você tem que mostrar para ela que tudo é possível quando temos boa vontade. E boa vontade é algo que está pairando no ar com a campanha da fraternidade. Nós temos a campanha da fraternidade e amizade social, que é essa campanha que está sendo feita hoje aqui no nosso país, né? Os cristãos estão abraçando essa campanha. E essa campanha, ela é muito interessante porque eu fui buscar ali em Aristóteles, e Aristóteles ele dizia o seguinte sobre a questão da amizade. Para Aristóteles, a amizade está acima da justiça, porque a justiça deixa de ser necessária quando você está entre amigos, porque todos se respeitam. Veja, até Aristóteles se curvou a esse tema. Então, ele já deixou esse legado para todos nós. E hoje nós estamos recebendo no nosso programa uma pessoa que iniciou e participou muito da Igreja Católica, nos movimentos sociais da Igreja. E isso fez toda a diferença. Como é importante a gente ter uma direção, ter a fé e lembrar que Jesus foi um pacificador e ele trouxe para nós todas as diretrizes para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. E nós estamos recebendo essa pessoa que trilhou esse caminho que eu comecei a falar aqui, que é o vereador Fábio Rogério. Fábio Rogério, que alegria te reencontrar. Alegria muito grande, Maristela, também de reencontrá-la e saber do trabalho lindo que você tem realizado, né, diante da promoção da paz e da não violência. E o programa Trilha Social é uma forma de apresentar para a sociedade de Maceió aqueles que promovem o bem, que promovem a paz em todas as áreas de atuação em nossa sociedade. Então, estou muito feliz de estar hoje aqui. Então, muito obrigado. E também nós temos que olhar, porque nós percebemos que a mídia, ela foca muito em mostrar muito a violência. Então, quando se mostra muito a violência, o que é exaltado? A violência, como ela é feita. E você também faz parte dessa luta, né? Desse esforço social para implantar a paz. Há muitos anos. Eu queria saber agora quem é Fábio Rogério. Você hoje é vereador, mas quando uma pessoa vê um vereador, ela não sabe, muitas vezes, o que ele fez para chegar até ali. Como é que foi a vida daquela pessoa? Tem um ser humano atrás daquela história. É uma história, né? E eu gostaria de saber um pouco sobre a sua história. Você é alagoano. Isso. Eu posso dizer, Maristela, que hoje eu estou
ocupando esse cargo, colhendo frutos do que a gente plantou há um tempo atrás. Sou alagoano, natural de Maceió, filho da Jatiuca. E inicio a minha vida pública na Jatiuca no ano de 1997. Adolescente, me engajei na Paróquia Divino Espírito Santo. E a partir daí, a gente inicia um trabalho com a juventude, um trabalho nas pastorais sociais, um trabalho que saiu daquela comunidade, geograficamente, e foi para a Arquidiocese de Maceió. Conseguimos trazer para cá um movimento importante, que é o EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Depois ocupei o cargo de assessor da Juventude Missionária da Arquidiocese de Maceió, que contempla as paróquias de Maceió e da região metropolitana. E a partir daí veio a Pastoral da Criança, continuo hoje engajado na Pastoral Corrente Solidária da Misericórdia. Então foi nessa participação no meio pastoral que me despertou a ser o Fábio útil para a sociedade. Então, Maristela, eu lembro que logo nesse início, na década de 90, eu, na coordenação do grupo, estimulava o grupo a sair da salinha fechada da igreja e ir ao encontro dos irmãos que estavam lá na Casa do Pobre, no Luísa de Marilac, no Vicentinos. Nós íamos muito para a Orla Lagunar, vendo aquela realidade que nos inquietava. Saímos de lá depois de levar a doação do alimento. Saíamos inquietos diante de uma triste realidade de miséria, de pobreza, de vulnerabilidade e muito perto da residência de todos nós. Íamos chegar em casa, ia ter o café, ia ter o quarto e aqueles irmãos que nós tivemos o encontro com eles estavam lá sem um lugar que não podia nem fazer suas necessidades. Era feita no lado da lagoa. Então, Maristela, tivemos também uma experiência na Vila Ematé, naquele tempo conhecido como o lixão da Cobel. Lá a gente fez vários momentos com as crianças, adolescentes, com as famílias daquela região. Então foi aí a participação inicial do Fábio com esse trabalho de igreja perto das comunidades, sem naquele momento pensar de forma alguma em entrar no meio político. Mas a gente já estava fazendo política, uma política de solidariedade, uma política de inquietação diante daquelas realidades sociais. E isso a gente levava para reflexão na igreja e saía com outras propostas de dar alternativas, de buscar estar junto daquelas comunidades. Isso que você está falando me lembra, eu componho, e uma das minhas composições eu escrevi o seguinte, que a compaixão nasce no coração de quem se importa. E é verdade, quem não se importa não faz nada. Mas só que aquele que não se importa, ele vai sofrer as consequências do que acontece na sociedade. Então, é imprescindível que cada um de nós, que cada um também se envolva em fazer algo para que a sociedade que nós estamos vendo, que não está bem, o que é que nós podemos fazer? Porque é na união dos nossos esforços que nós podemos ter essa sociedade mais justa que nós desejamos. E você também foi caminhando, buscou estudar também, você fez um curso de assessor de políticas sociais também, você teve um trabalho de assessoria, você não chegou na política sem ter um conhecimento, você começou na igreja e a importância da pessoa ter uma fé, o que você acha disso? Maristela, toda a minha caminhada, né, eu devo a essa oportunidade que estou tendo e que tive, né, durante toda a minha história, trajetória de vida, a fé, né? É Deus que está acima de tudo, é Ele que nos conduz, nos ilumina, nos dá sabedoria e fortaleza. E a gente precisa que essa fé seja concreta, né? A fé sem obras, ela é morta. E a gente pega essa fé e coloca ela em prática, com a solidariedade, com o amor ao próximo, com a justiça social, com a amizade social. E diante dessa realidade, desse engajamento nas pastorais, eu busquei me informar, me qualificar diante dessas questões das políticas sociais. Primeiro, participei de muitos congressos, conselhos de direitos, como tutelar, como o Conselho Municipal da Assistência Social de Maceió, no qual fui presidente, como também participei do Comitê Intersetorial
da população em situação de rua, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Fiz muitos seminários, encontros, não só aqui em Alagoas, mas fora do estado também, para conhecer as demandas, as realidades nos vários campos, na educação, na cultura, no social. E aí, depois de me formar no ensino médio em eletrônica pelo Instituto Federal de Alagoas, na Universidade Federal tive a oportunidade... Você fez a formação de ciências sociais, Isso, né? Porque isso. você começou a ficar inconformado, né? Você já estava, né? E por estar inconformado, você queria fazer a diferença. Isso. E a gente faz a diferença buscando conhecer outras realidades. E na universidade, Maristela, além de toda a formação com grandes mestres, como o professor Alberto Saldanha, professor Bruno César, professora Ruth Vasconcelos, além de toda a formação, eu tive a oportunidade de aprender a respeitar ainda mais o diferente. Aquele que pensava diferente comigo, aquele que não comungava da mesma fé com que eu estava comungando. Então, o respeito às diferenças. O respeito foi, para mim, uma das maiores escolas dentro daquela Universidade Federal de Alagoas. E aí, 4 anos estudando política, sociologia, antropologia, me fez sair mais preparado, depois da academia, para a gente encontrar desafios, né, na nossa sociedade. Hoje, nós temos uma educação onde há necessidade que haja uma reforma na forma como ela está sendo feita. Você acha que, por exemplo, dentro da escola, já deveria se introduzir a questão da consciência política? Sim. Maristela, nós estamos numa realidade da educação que é um desafio a questão de melhorar o concreto, a sala com ar-condicionado, o espaço de convivência, os laboratórios de informática, mas a gente precisa melhorar, e para já, a educação emocional. É a forma do ambiente, da comunidade escolar, aluno, professor, servidor. A gente está com essa dificuldade, está pensando só em qualificar o menino para aprender o português, a matemática, a geografia, a história, para lá na frente passar no vestibular. E está esquecendo de formar o cidadão. Para a vida. Para a vida, para a questão política, para a questão social e humanitária. A gente precisa que a nossa educação, para já, tome atitudes para a gente melhorar o relacionamento. O relacionamento até entre os professores. Professores tomando atitudes que não são de professores. Estudante tomando atitudes achando que o professor, em sala de aula, deve escutar o que ele bem diz até em casa com seus pais. Não é assim. Respeitar esse educador. Respeitar aquele que forma outras profissões. Então, a gente precisa, Maristela, levar essa cultura da prevenção às drogas nas escolas. Levar para as escolas a cultura de paz, para a gente ser melhor na tolerância, na compreensão, no diálogo com os outros. Bom, falando em cultura de paz, em 2009, você iniciou um trabalho também na extinta, né? Secretaria da Paz. Secretaria da Paz, que foi tão bem elaborada, mas que infelizmente foi extinta. Mas vamos falar dessa experiência. Eu me lembro, nós estivemos juntos nessa caminhada e, assim, o quanto foi transformador, e até hoje eu encontro pessoas que participaram de momentos como, por exemplo, os agentes da paz. Até hoje essas pessoas, elas lembram e colocam em prática aquilo que aprenderam durante esse trabalho. Como é que você se sente tendo participado de uma grande transformação social, principalmente com os agentes comunitários? Maristela, ali foi uma das experiências mais importantes da minha caminhada profissional. Nós iniciamos a Secretaria da Paz, que se transformou depois na Secretaria de Prevenção à Violência, no qual realiza um trabalho muito importante na prevenção à violência no nosso estado. Mas a CEPAZ, ela surgiu com a proposta da gente levar a cultura de paz nas escolas, nas comunidades, trabalhar a mediação de conflitos. E aí eu posso dizer para vocês que Maristela Positano, que Salete Beltrão, que Vera Leide Nazaré, que André Carnaúba, foram pessoas extraordinárias que eu tive o prazer de conhecer, conviver e aprender de cada uma como lidar com as pessoas, no campo social, no campo da educação. Então, ali nós fizemos
formação de agentes da paz, multiplicando para outros líderes comunitários, membros de associações, instituições. E quando eu encontro com eles hoje nas comunidades, no dia a dia, eles fazem essa lembrança. Como era bom que se a gente conseguisse retornar, Fábio, com aquele trabalho de mediação, de formação da cultura de paz e não violência nas comunidades. Espero que a gente consiga, né, inserir essa política pública que precisa de atenção, de um cuidado, de um investimento, né? A gente não faz de qualquer jeito, não pode se fazer de qualquer forma. É voluntário, mas a gente precisa ter, sim, um planejamento, uma forma que a gente consiga chegar em todos os ambientes da nossa sociedade. Então, ali, Maristela, foi uma experiência incrível na minha caminhada, na minha trajetória, estar na cultura de paz, lá no governo do Estado, né, naquele ano de 2009. Naquele ano de 2009. E o que é importante ressaltar que foi uma política integrativa. Inclusive, foi levado o curso, né, para as secretarias, as próprias secretarias que nós temos, né, em todas as instâncias, todas elas são formadas por seres humanos que têm emoções e que nós precisamos aprender a controlar, né? Então, a questão da educação da emoção, primeiro, você tem que reconhecer, né? Reconhecer que você tem aquela emoção. Se você tem raiva, não adianta você negar. Você tem que observar o seu comportamento e como é que você pode transformar, né? Lidar com isso, porque nós vivemos em sociedade e não tem como. Então, você tem uma formação, uma bagagem muito, muito vasta para fazer uma política integrativa. Eu lembro, Maristela, que eu tive a oportunidade, naquele momento, como diretor de Educação para a Paz, de ir aos 102 municípios alagoanos, de ir fazer um trabalho contínuo, né, que a gente inseriu o sistema de educação emocional em 32 municípios, conhecendo a realidade de cada região, do sertão ao litoral. Então, é uma proposta de um trabalho integrativo com a sociedade civil, com a família. Quando a gente fala da questão da educação, outro desafio é trazer a família para estar junto na escola. Com certeza. A família só está aparecendo no final do ano, preocupado que o filho vai passar ou não de ano. Não participa, não sabe o nome do professor, não conhece a comunidade escolar. A família tem que estar inserida na escola. E a gente precisa pensar em abrir a escola no final de semana, no sábado, fazer atividades de cultura, de esporte, de lazer. É isso que está precisando. E é isso, para isso precisa de investimento e precisa de um olhar, né, dos políticos, um olhar bem sério para que isso possa acontecer. Haja movimentos para que isso possa acontecer. A sua formação de ciências sociais fez com que você transformasse vidas e tivesse essa visão da política integrativa. Você foi também conselheiro tutelar. Eu vou chamar agora algumas fotos. Eu gostaria que você falasse um pouco das fotos que vão aparecer aí, das suas experiências, que essas experiências, esse momento. Esse momento do nosso mandato, enquanto vereador agora por Maceió, a gente trouxe, Maristela, para a Casa Legislativa um pouco dessa vivência. Por exemplo, com o Coronel Valdenise, Proerd. Que fez parte também dos agentes da paz. Fez parte dos agentes da paz, ela é formadora de agentes da paz e ela tem um trabalho brilhante de prevenção às drogas nas escolas de todo o estado de Alagoas. E a não violência, né? Isso. Ao lado, Key Guimarães. Ela é professora da nossa rede de educação pública, um trabalho muito lindo também, de quase 40 anos dedicado ao ensino público e privado. E ao lado era o Guilherme, né? O Guilherme, um jovem, é o jovem, eles receberam a comenda o jovem... Madre Teresa de Calcutá, a comenda da paz. Isso. E esse garoto é o comendador mais jovem do Brasil. Isso. Guilherme muito inserido nessa questão social, né? Fazendo parte de um segmento muito forte hoje no meio da juventude, que é a cultura otaku. Então, eles fazem os eventos e, a partir dos eventos, arrecada alimentos e doam para as comunidades. Então, o Guilherme foi um dos jovens, uma forma de dizer para essa sociedade o potencial que a nossa juventude tem, o talento da nossa juventude que precisa de um espaço para que eles possam apresentar o seu trabalho. Então, antes nós estávamos ali com a foto de toda a equipe do Proerd, aqui a Vera Leide, no qual eu acabei de falar,
Vera Leide com uma história linda do trabalho voluntário, Ela foi do trabalho da ABB tutelar Comunidade, também, né? foi ABB. conselheira tutelar, trabalhando a mediação de conflitos. E ali a mesa composta de pessoas do bem, da paz. Essa é uma Câmara de Vereadores com a participação da sociedade civil. Lá, Maristela, minha missão é essa: gabinete porta aberta para todas as instituições, todas as associações. É o gabinete do campo social. Quando chega na Câmara, vai ser a primeira sala que vai encontrar, é a nossa, recebendo as demandas e as reivindicações da população. Aí o Guilherme, né, com o seu grupo... A comenda que ele recebeu, eu acho que eu... De mérito cívico. Assim... De pacificadora da paz, Madre Teresa, é para Coronel Valdemise. E para ele foi a comenda mérito cívico pelo trabalho na área cultural e social. Veja o quanto o trabalho que foi feito lá atrás, e esse rapaz, o que eu achei muito importante durante a fala dele, né? A fala dele é que ele diz que ele participou foi aluno do Proerd e fez a diferença. Veja o quanto é importante a interseção de pessoas que trabalham a não violência. E nós sabemos que a não violência... a paz, para ser introduzida na sociedade de uma forma mais eficaz, ela precisa de ser fomentada diariamente e demora 100 anos, porque nós temos que desconstruir a violência que foi construída até aqui. A gente tem que construir desconstruir a violência e formar cidadãos pela paz. Porque aquilo que está dentro do bojo da mente, né, coletiva de violência, que você vai na televisão, você vê violência, ouve rádio, é violência. Então, a impressão que se dá é que só existe violência. Existem pessoas que têm medo até de sair de casa, desenvolvem síndromes de pânico por causa disso. Então, nós temos que, eu afirmo a vocês que essa não é a nossa realidade. O número de pessoas que faz o mal é muito menor do que o número de pessoas que faz o bem. Senão, eu não poderia nem estar aqui fazendo esse programa. Então, é isso. Nós temos que nos conscientizar. Não vamos deixar que esse vírus, né, da violência, tome conta da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa sociedade. E, Maristela, essas comendas, né, que foram dadas também ao secretário de Saúde do município de Maceió, Dr. Romério Farias, que foi também concedida ao Francisco Silvestre, que faz pelo lindo trabalho em defesa da pessoa idosa. Ele recebeu a comenda Amigo da Pessoa Idosa, que também foi concedida a o Anderson Fidelis, um jovem, menino de comunidade, que é a expressão do nosso forró. Ele canta Luiz Gonzaga de forma que emociona a todos, então foi homenageado também. E a homenagem é uma forma de reconhecimento, de dizer o quanto a nossa sociedade precisa de pessoas do mesmo estilo de vocês, que aonde está leva a alegria, leva a solidariedade, leva o amor ao próximo. Então a proposta das comendas foi com esse objetivo, Maristela, um reconhecimento. E o quanto é importante, você vê, né? A própria criança, quando ela é reconhecida naquilo que ela faz de bom, ela quer repetir. Agora, nós temos uma sociedade muito punitiva e não temos uma sociedade que elogia e que favorece e reconhece o que você faz de bom. Quando uma criança faz uma coisa certa, ela não fez mais que obrigação. E quando ela faz errado, ela é punida. Então, é por isso que nós falamos da cultura de paz, uma educação das emoções, né? O quanto é importante nós educarmos as nossas emoções, principalmente como pais, né? Porque a política começa em casa. O que é o pai? O pai é o político. O pai e a mãe são aqueles que vão fazer a política dentro de casa funcionar. Se o pai e a mãe não estão bem, os filhos sofrem. E aí, o que acontece? Reflexo, aquilo, né, que ele faz dentro de casa, ele vai levar para a escola. Sim. Então, nós não podemos também jogar toda a responsabilidade sobre o professor, mas que o professor também é um ser humano, ele também precisa aprender a educar as emoções, e isso acho que não só o professor, em qualquer profissão. Eu acredito que dentro da educação seria uma ótima matéria, mediação de conflitos. Perfeito. Tanto é que hoje nós temos a justiça restaurativa, que ela é o quê? Nada mais do que a mediação. O quanto é importante e quantos jovens, através da justiça restaurativa, se consegue trazer para uma outra realidade, para que ele possa voltar
não ficar à margem da sociedade, fazer parte. Agora, a sua jornada é uma jornada de um jovem também, que começou através da igreja, que também pensou em fazer uma política social. Verdade, Maristela. Então, diante de toda essa trajetória, né, diante de toda essa reflexão que nós fazemos, né, diante de uma participação na sociedade, buscando o diálogo, buscando a mediação, buscando fazer algo concreto, a gente teve essa oportunidade de estar ocupando o cargo de vereador por Maceió. Estava numa suplência. Você está na suplência, isso, acabou. E assumi enquanto vereador há 10 meses. Então, são 10 meses que a gente está... Como é que está sendo essa experiência? Uma forma muito especial de estar junto das comunidades, porque a gente chega para ouvir as demandas, para conhecer o que cada comunidade, cada região está necessitando. E aí a gente faz essa articulação enquanto vereador, tanto com o legislativo, como também com o poder executivo, indo às secretarias, indo aos órgãos competentes. E é muito gratificante quando a gente vê o resultado. Precisava pavimentação, há 30 anos não tinha naquela rua, a gente consegue a pavimentação. Aquela região que estava escura precisava de um interlocutor para a iluminação ser de LED, para que a segurança, para que as crianças ocupem o espaço de lazer, a gente consegue a iluminação. Uma praça, a exemplo do Parque da Mulher, lá na Jatiuca, eu levei o atual prefeito de Maceió, o JHC, na pré-campanha dele, mostrando aquele espaço que estava abandonado, era um verdadeiro ponto de lixo, ponto crítico de lixo. Hoje é o Parque da Mulher, será inaugurado essa semana, no Dia Internacional da Mulher, um local, Maristela, que hoje tem 2 quadras de esporte, 2 praças de alimentação, que vai ser exclusivamente para as mulheres empreendedoras, espaço para as crianças, academia, uma área verde maravilhosa. Então, são essas intervenções, como, por exemplo, a gente chegar numa unidade de saúde, ir a uma escola, ouvir o diretor, o coordenador pedagógico, ir para a Secretaria de Educação e buscar a solução e conseguir a solução para aquela demanda, é um mandato participativo. O nosso mandato tem escutado e ido até as associações de bairro, aos líderes comunitários. Isso é muito importante. Sair do gabinete. Sair do gabinete, não ficar portas fechadas, como tem acontecido. Tenho participado, Maristela, da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa na Câmara. E aí o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e as instituições que fazem parte, né, da sociedade civil, me procurou esses dias e disse: Fábio, foi tão bom quando você chegou, porque esse conselho não estava caminhando. E aí você chegou, já trouxe o vereador Oliveira Lima, já ouviu a sociedade civil, já buscou encaminhamentos importantes, como, por exemplo, Maristela, alguns projetos de lei, entre os que a gente está apresentando na casa, muitos em defesa da pessoa idosa, muitos que estão fazendo com que eles aprovados, a pessoa idosa tenha oportunidade de voltar a estudar, se assim quiser. Ou seja, tirando de entrar no mercado de trabalho. Da invisibilidade, porque infelizmente isso estava acontecendo. Eu fui a Santos durante o mandato, em São Paulo, tinha ido a Itapevi para a gente ver aquela realidade que aqui a gente também se inquieta muito com relação à realidade dos cemitérios de Maceió. A gente foi a Itapevi para ver um modelo de cemitério público e eu fui a Santos para conhecer um pouco de um trabalho de um vereador daquela cidade. E entre os projetos que ele tem desenvolvido lá, é fazer com que a pessoa idosa, e virou projeto, foi sancionado, com que a pessoa idosa volte a trabalhar. E onde é que eu encontrei esses idosos, Maristela? Nos pontos turísticos da cidade. Eles estão nas igrejas, eles estão nos museus, são eles os guias que apresentam a sociedade. Então, é uma forma do retorno, né, daqueles que deram a vida, voltar também, se assim quiser, para a sua vida pública. Olha, o seu trabalho é essencial para a nossa sociedade. Que bom que você é um vereador atuante, com uma mentalidade social, integrativa, e também com novas propostas e que não mede esforços para procurar também no nosso país, aquilo que você pode trazer de bom, porque tem muita gente que acha assim, essa ideia não foi minha, eu não vou utilizar. Então, isso eu tenho visto que nesse governo isso está acontecendo. Então, parabéns a você, parabéns a todos que participam
desse momento político e que isso continue, que você possa estar cada vez mais inserido dentro desse contexto com essa mentalidade e também estimulando outros jovens a fazer o mesmo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, eu gostaria que você se despedisse. Maristela, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa trilha social, né, na sociedade de Maceió. Feliz, Maristela, por estar nesta oportunidade na Câmara de Vereadores de Maceió, sendo o canal de fiscalização, legislando e estando junto das comunidades da nossa cidade de Maceió, fazendo um caminho de retorno também por todas as instituições que passaram pela minha caminhada. Então, muito obrigado e estaremos sempre à disposição do Trilha Social e da sociedade maceiense. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, termina agora, mas eu te espero aqui a semana que vem, sempre com novidades no caminho da paz. Até lá, na Trilha da Paz.